Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós daremos continuidade ao nosso estudo guiado. Esse estudo que, durante todo esse trimestre, nós vamos estar abordando o tema geral do Evangelho de Marcos. E já se passaram aí 5 semanas. Nós já vimos os mais diversos temas ali, desde o capítulo 1 até o capítulo atual, que nós estamos abordando ali do capítulo 7 ao 8. Ou seja, muita coisa já foi apresentada. E com certeza muita coisa ainda tem a ser apresentada. Como é que a gente vai chegar ao conhecimento de tudo isso? Simplesmente por meio do estudo guiado, onde todos os dias nós abordamos um tema de acordo com o contexto bíblico do Evangelho de Marcos. Tem sido maravilhosa essa experiência. Se você é novo por aqui, tem aí uma playlist reservada simplesmente para esses assuntos. Então, no tempo oportuno, dê uma estudada. Você vai ver que vai ser maravilhosa a experiência, tá bom? Pois muito bem, antes de nós adentrarmos ao tema de hoje, que você já viu aí no título do vídeo, eu quero convidar você a, junto a mim, fechar seus olhos e fazermos uma oração ao Senhor. E logo em seguida, a gente entrar ali no estudo guiado do dia, tá bom? Então vamos orar? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra. É maravilhoso, Deus. Que nessa ocasião, Teu Santo Espírito possa nos ensinar toda a Tua Palavra, para que não fique dúvidas em nosso coração, para que a gente chegue ao pleno conhecimento e, acima de tudo, glorifique o Teu nome por meio de nossas vidas, vivendo o verdadeiro ensino bíblico. Perdoa os nossos pecados, fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema do nosso estudo guiado de hoje é Tradições Humanas versus Mandamentos Divinos. Hoje é domingo, 4 de agosto. Para apresentar aqui o contexto bíblico do livro de Marcos, capítulo 7, do versículo 1 ao 13. Quero convidar você a ler junto comigo, que diz assim, ó. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem um alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: este povo me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essas. Olha que texto interessante. Eu separei aqui alguns pontos, a qual nós vamos fazer algumas reflexões com base nesse texto. E o primeiro ponto que eu destaquei diz assim, ó. Podemos imaginar crianças estudando esse texto na classe da escola sabatina ou em algum culto, voltando para casa e dizendo à mãe que não precisam mais lavar as mãos antes de comer porque Jesus disse isso. No entanto, essa história não fala sobre higiene. Se fosse apenas por higiene, eu creio que Jesus não iria se opor. Afinal de contas, higiene é algo bom, é algo recomendado, termos higiene. Porém, como a gente viu no contexto bíblico, eles faziam isso como um meio de purificação ritualística. Ou seja, de onde eles tiraram isso? De onde é que eles aprenderam isso? O texto bíblico diz que isso era uma tradição
criada pelos religiosos, pelos líderes da igreja da época. E nós vamos já entender de onde foi que veio tudo isso. O outro ponto que eu destaquei fala assim, ó. Na época de Jesus, muitos judeus estavam preocupados com a pureza ritual. Segundo as normas do Antigo Testamento, os sacerdotes deveriam lavar as mãos para se manterem ritualmente puros. Mas durante o período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, essa prática foi estendida ao povo em geral. O que acontece era o seguinte, ali no Antigo Testamento, especificamente após o Êxodo, quando o Senhor estava passando as instruções a Moisés de como deveria ser a cerimônia ritualística dentro do templo, Moisés passou ali para a família de Arão, que eram os levitas, os sacerdotes, dizendo como eles deveriam fazer o ritual diante de Deus. É tanto que eles esculpiram ali uma bacia de bronze, onde teria água limpa, para eles se limparem. Você sabe que o processo ritualístico de sacrifício havia muita, podemos dizer assim, sujeira, sangue, esse tipo de coisa. E aí, para eles se apresentarem diante de Deus de maneira limpa, né, purificados, sem cheiro de morte, sem nada disso, eles se lavavam antes. E ali isso era restrito aos sacerdotes que oficiavam diante de Deus. O problema é que os líderes religiosos da época de Jesus, com o passar do tempo, trouxeram esse processo ritualístico que era restrito aos sacerdotes também para o povo em geral. Ou seja, todo mundo, de acordo com os líderes religiosos, deviam se purificar antes de comer. Em outras palavras, vou fazer aqui um jantar, aqui para a família, confraternizar tal, todo mundo tem que se lavar com a mentalidade de purificar, porque nós estamos impuros. E para comermos, nós temos que nos purificar. Sendo que eram conceitos totalmente diferentes. Um era para oficializar diante de Deus. Uma coisa é estar diante de Deus ali, fazendo um sacrifício, uma oferta, apresentando um incenso, mediando diante do povo. Outra coisa é estar nas suas casas. Não era um momento de adoração, não era um momento de consagração. Não, vida cotidiana, normal. E ali eles estavam trazendo um fardo inexistente na palavra de Deus para a vida pessoal das pessoas. E ali eles teceram uma crítica para Jesus, dizendo, olha, por que teus discípulos, eles comem a comida sem se purificar, sem lavar as mãos? A questão, como eu mencionei aqui, não era sobre higiene, mas sim sobre a parte ritual. E sabe, a gente vê que facilmente o ser humano ele consegue trazer uma carga para a vivência das pessoas desnecessária. Onde Jesus, o próprio Jesus, não viveu toda essa realidade, dando o exemplo para nós que Deus ele não pede algo excessivo de mim e de você. O que ele pede é algo tranquilo, é algo que nós podemos fazer e apresentar da melhor forma possível. E aí começa-se aquele diálogo, Jesus defendendo os discípulos, e aí a gente vai para um terceiro ponto, que eu destaquei que eu achei bastante interessante, que diz assim, ó. Jesus não respondeu diretamente à pergunta que lhe foi feita. Em vez disso, ele defendeu os discípulos por meio de uma resposta dividida em duas partes. Aqui nós vamos as partes a qual Jesus utilizou para responder aquele questionamento, aquela crítica aos discípulos. A primeira parte, Jesus cita um contexto de Isaías. Isaías 29, verso 13. Em que Isaías chama a atenção dos sacerdotes da época dele, do povo religioso da época dele, dizendo o seguinte, olha, vocês honram a Deus com lábios. Muito fácil honrar a Deus com lábios. Quando, bem na verdade, as ações são completamente diferentes. Veja que ao invés de simplesmente aqueles homens religiosos da época de Jesus quererem prestar a mais terna adoração a Deus, eles não apenas faziam isso, mas também criticavam os outros quando eles não faziam isso. Foi exatamente o que aconteceu ali na ocasião com os discípulos. Não basta eles fazerem, eles têm que impor os outros a fazer. E aqui a gente vê já algo que a gente vê com uma certa facilidade nos dias de hoje. A pessoa vive dentro de um conceito que ela tem como certo, porém ela não é satisfeita dela estar vivendo daquela forma. Ela quer que todo mundo viva daquela forma, porque se não estiverem vivendo daquela forma, que ela interpretou os textos bíblicos, está todo mundo errado, vai todo mundo para o inferno.
E a gente vê que essa imposição, essa obrigatoriedade, essa pressão da carga forçada, não é bíblico. Afinal de contas, o Senhor, ele não força ninguém a se relacionar com ele. Deus deseja que todos se relacionem com ele, mas por meio de uma aceitação voluntária, por meio de um amor cedido por vontade própria, né? E aí, com base nisso, Jesus faz essa crítica dizendo a eles: olha, vocês estão, vamos dizer assim, vivendo e se demonstrando pessoas exatamente como na época de Isaías, que ele chamou a atenção a esse tipo de coisa, de religiosos que honravam a Deus apenas por meio da fala, mas que as suas ações eram completamente contrárias. E aí ele cita o exemplo, é a segunda parte. Ele diz: olha, vocês vivem as tradições humanas, as coisas que vocês inventaram, as coisas que não são bíblicas, vocês vivem isso com perfeição. Mas o mandamento, aquilo que foi ordenança de Deus, aquilo que o próprio Deus pediu de cada um de vocês, vocês procuram de várias formas deixar de lado. E aí ele citou o exemplo que era muito comum na época dele, que era a questão da desobrigação a honrar o mandamento de honrar pai e mãe. Exatamente o quinto mandamento. O quinto mandamento diz: olha, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. E havia uma lei dentro do povo de Israel que o filho que não honrasse o pai e a mãe, ou seja, fizesse o contrário, esse filho era réu de julgamento de execução. Por quê? Porque estava quebrando o mandamento do Senhor, né? E aí, qual foi a tradição humana que inventaram, né? Se você pegasse o recurso que poderia ser usado para ajudar os seus pais, pegasse esse recurso para dedicar ao templo, para fazer uma oferta ao Senhor, você ficava desobrigado de obedecer o mandamento. Em outras palavras, o que estava acontecendo era as pessoas estavam colocando a tradição acima da palavra de Deus. E a gente vê isso principalmente também nos dias de hoje. Eu lembro de algumas vezes, eu ouvi de algumas pessoas de tipo o seguinte: não, eu sempre fiz parte dessa igreja, meus pais sempre fizeram parte dessa igreja, eu cresci nessa igreja, eu fui orientado dentro dessa igreja, eu sigo os preceitos dessa igreja. Mesmo sendo apresentado toda a verdade bíblica e mostrando que a forma como essa igreja vive, prega e ensina aos outros é totalmente equivocada ou distante da palavra de Deus, existem pessoas que mesmo assim querem permanecer em igrejas assim, que estão distonantes da palavra de Deus, simplesmente por uma coisa, simplesmente pela tradição. E a gente percebe no estudo de hoje o quão nocivo pode ser a tradição, ao invés da palavra de Deus. Quando Jesus cita ali o mandamento, o quinto mandamento, honrar pai e mãe, e que os líderes religiosos deixavam de lado o mandamento pelas tradições criadas por eles mesmos, a gente vê o quão perigoso isso é. Porque as pessoas deixam muitas vezes de fazer a verdadeira adoração a Deus para seguir preceitos e ordens de homens. Um outro ponto que eu destaquei aqui fala o seguinte, deixa eu pegar aqui. Cadê? Pronto, achei. Jesus atacou esse tipo de hipocrisia de modo intransigente. Aquelas pessoas colocavam suas tradições acima da palavra de Deus e, ao fazê-lo, estavam pecando. Porque o pecado nada mais é do que a desobediência à palavra de Deus, a desobediência à lei de Deus. Toda vez que eu e você colocamos uma ordenança humana à frente da palavra de Deus, nós estamos cometendo pecado. Existe até um texto que eu gosto muito que diz o seguinte: antes, obedecer a Deus do que a lei de homens. A quem você tem obedecido? A Deus ou a tradições e leis humanas? Ele apoiou claramente o mandamento da lei de Deus, opondo-se à tradição humana. Esse foi o posicionamento de Jesus. O posicionamento do nosso Mestre, de Cristo, a qual eu e você procuramos seguir os seus passos todos os dias. Esse é um bom exemplo para ser seguido. Quando os discípulos foram criticados, Jesus os defendeu, dizendo o seguinte: olha, em nenhum momento eles estão quebrando a lei do Senhor.
Antes de tudo e antes de qualquer coisa, obedeçamos a Deus. Antes de querer fazer o máximo, que era exatamente a busca a busca dos religiosos da época, né? Fazer o mais excelente serviço, antes de fazer isso, faça o que o Senhor pede. Obedeça primeiro o Senhor, para depois, se quiser, fazer o extremo. Que adianta querer fazer o extremo e não conseguir fazer nem o básico, o que é pedido pelo Senhor. Mandamentos versus tradições. Aqui você vai dar atenção, aqui você vai obedecer. Eu escolho obedecer os mandamentos de Deus do que tradições de homens. Chegamos ao fim do nosso estudo guiado. Que Papai do Céu continue falando a cada um de nós, continue trazendo verdades presentes, verdades essenciais para a nossa vida, para que, antes de tudo, a gente possa glorificar o seu nome, possa fazer a sua vontade, porque melhor é fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade dos homens. É isso? Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal e que Ele te traga aqui novamente amanhã para darmos continuidade ao nosso estudo guiado. Até a próxima e tchau, tchau.